Morri, e agora? O que acontece depois da morte? Vida após morte. Quem será que mata, maltrata, sai impune depois que morre, assim, tipo, morreu e acabou? Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acredita que morre e tudo se acaba? Coloca pra mim aqui embaixo, enquanto que você vai colocando aqui embaixo. Quem já tá chegando aqui no canal pela primeira vez, lembra de assinar aqui o canal, ativar a sinetinha para você não ficar de fora de absolutamente nada. E se você já gostou desse tema, já dá um like. Morri, e agora? Tudo acaba? Não, eu tô aqui para te dizer que não, de jeito nenhum. Infelizmente, o fato da nossa cultura, ela não levar em consideração isso, ó, ter essa visão equivocada, atrasa demais toda uma evolução da nossa sociedade. Então, quando a gente começa, que nem no dia de hoje, dia de finados, onde nós somos estimulados a cultuar corpos, ir a cemitérios, isso representa um atraso energético, espiritual de uma nação, de um grande número de pessoas. Que nem eu não trouxe nenhuma água aqui, mas sabe quando você compra água, compra aquela água de garrafinha de plástico? Você bebe a água e você descarta depois essa garrafinha, correto? Joga ela no lixo e depois vai embora. Você não vai ver onde é que essa garrafinha da água ficou sendo descartada. Você não vai lá procurar nos lixões da vida onde é que foi parar isso. Pois é, exatamente isso que a gente faz, Harrison, quando a gente vai lá nos cemitérios e vai querer cultuar os corpos de alguém que nem tá ali. Porque o que está dentro dela, a alma, essa que anima o ser espiritual dela, que traz movimento, traz brilhos nos olhos. Quando você olha para uma pessoa e vê o brilho no olho, é o brilho do corpo? Não, é o brilho da alma dela. Então, quando você começa a entender que a morte não é o fim, e se a morte não é o fim, a infância também não seria o começo, você começa a mudar a sua visão a respeito disso. Porque, afinal de contas, qual é o grande motivo da vida? Para que você nasceu? Você acha que você está aqui a passeio? Tô aqui para dizer que não. Você tem, meu amigo, um planejamento, você tem um plano para ser cumprido aqui, que são esses teus acordos espirituais, que é esse propósito da tua vida aqui. Se você tem clareza disso, você vive com um propósito. Do contrário, a tua vida, ela é uma sequência de coisas que vão acontecendo que não fazem muito sentido nenhum. E aí você começa a se sentir vazia, começa a achar que a morte é o fim, começa a se enredar com problemas que nem deveria estar se enredando, aumentando as coisas quando não são desse tamanho todo. Então, se você acha que não é o fim depois que você morre, saiba que se você acha que morreu e tudo se acabou, o que acontece depois da morte contigo? Algumas coisas, como por exemplo, ficar preso na tua casa. Já parou para pensar que o fato de você não ter essa visão clara de que você vai seguir em frente, evoluir para um próximo nível, você acha que você continua aqui e simplesmente aonde você mora, você fica ali, e isso faz com que você continue a levar a sua vida como se você estivesse vivo. E você não tá. Aqui em Nova Petrópolis, que é a cidade onde nós moramos, tinha até pouco tempo atrás uma farmácia extremamente antiga, perto de um cemitério, inclusive. Essa farmácia extremamente antiga, extrafisicamente, um dia estava eu e meu esposo, nós voltando uma viagem, nós olhamos aquilo assim, tu tá vendo aquilo? E aí ele assim, nossa, é um monte de gente, uma fila para ir para farmácia, um monte de velhinhos, vovozinhos indo para farmácia, e tu via que eles não tinham percebido que eles tinham morrido. Eles estavam num movimento de looping, vivendo e repetindo tudo aquilo que eles faziam. Então, todo mês, quando eles iam na farmácia para comprar o remédio do mês, eles continuavam a viver as mesmas rotinas que eles estavam vivendo antes. E esse é um dos problemas de uma pessoa que tem uma visão bitolada de acreditar que é o corpo físico e que na verdade é o que você está dentro de você, tá certo? Então se torna muitas vezes uma pessoa que não tem essa percepção um obsessor de quem ama.
e de quem odeia também. Essa você não esperava, né? Essa você ficou agora de boca aberta. Será que se você morre hoje você vai ficar um obsessor? E vou dizer uma coisa pra vocês. É mais fácil virar um obsessor do que você imagina. Porque basta, por exemplo, uma mãe que deu à luz ao bebê e que teve alguma complicação, partiu dessa para melhor, desencarnou, e aí ficou o bebê aqui, qual é a chance dela, em vez de seguir em frente e ficar aqui para ver como é que vai ficar o seu bebê? É gigante, é enorme. Então é muito mais fácil você se tornar um obsessor do que você está imaginando. E aquelas pessoas que partiram com discussões, com assuntos inacabados, simplesmente vão atrás dessas pessoas e ficam lá atormentando essas pessoas. Meu amigo, será que você seria uma dessas pessoas? Fala sério, porque se você tem assunto inacabado aqui e você morresse hoje, isso te prenderia aqui? Fala sério, pensa aí comigo do outro lado. Principalmente, sabe qual é o grande eco do fato de você não entender que nós não somos e sim estamos nessa vida? Somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. Isso trava completamente a tua evolução pós-vida. Porque se você é consciente, a sua vida é com propósito e isso leva você a quando você morrer, o que então poderia acontecer diferente dos que eu acabei de falar? Número 1, você sair dessa vida olhando para trás com um sentimento muito grande de dever cumprido. Yes, eu fiz o que eu deveria ter feito. E aí você sai aqui quase com aquela... Tem uma estrelinha para você. Eu tinha aquela professora que ela tinha sempre uns adesivozinhos assim de estrelinha, que quando a gente fazia as tarefas certinhas dela, ela dava para nós uma estrelinha no caderno. A gente adorava, a gente ficava todo orgulhoso, aí se comparava um com os outros, assim, eu tenho mais estrelinha que você. Você também tinha isso? Tinha. Se os professores soubessem o quanto que é gostosinho um adesivo, né? Me divirto, mas é como se você tivesse com uma estrelinha saindo dessa vida de tchim, a dever cumprido. Outra coisa que uma pessoa que tem essa clareza, ela leva junto com ela depois que ela parte, é que ela vai seguir em frente, ela é uma pessoa desapegada, ela entende que o que ficou aqui não é mais da responsabilidade dela. Da responsabilidade dela agora é o que ela vai fazer daqui pra frente. Então quem tá aqui ficou pra trás e ela entende que é preciso desapegar. Outra coisa que uma pessoa com propósito leva depois que parte, ela olha os aprendizados que foram concluídos nessa última vida e aqueles que vão ficar para a próxima. Ela consegue fazer como se fosse uma espécie de balanço dessa última existência, do que foi planejado, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, então isso aqui já tem que ir para a próxima. Ok, aqui tá check, próximo assunto aqui não precisa mais voltar. Então quando você sai dessa vida, depois do que você morre, você acorda em espírito para poder observar tudo isso ao teu redor, você já sai calibrado com o teu olhar para identificar essas lições inacabadas, aquelas que foram concluídas. E principalmente, sabe o que acontece? Uma pessoa dessas, ela quando vê a luz, ela se atira dentro dela. Uma dica para você, se você, um belo de um dia, percebeu um túnel de luz, desceu uma luz, mas te gruda nela, porque se não for a tua hora, tu vai acordar, vai voltar, tá tudo bem. Agora, se você não se atirar nessa luz, você pode perder o bonde. E aí, meu Deus, para reconquistar esse bonde, para ele voltar e te pegar, pode demorar um pouquinho, tá bom? Então, aceitar essa ajuda dos seres de luz para ir adiante, se colocar numa energia elevada, faz parte também. Assim como depois que você recebe essa ajuda, que você desapega, que você vai além, você passa a ajudar no local onde você está. Porque esse lugar que você está pode ser uma colônia, pode ser um lugar com hospital, gramado. Tem vários relatos a respeito disso, onde você tem bibliotecas que você pode aprender a estudar, preparar a sua próxima vinda. Então ali, tudo aquilo que você aprende, você ensina, você compartilha num outro nível. Aline, todo mundo que morre, que parte, vai para a luz? Não necessariamente.
existem casos especiais aqui sendo trazidos que a gente precisa trabalhar e olhar com carinho, como por exemplo dos suicídios, que é o maior atentado possível, que não dá, é a última coisa que deveria ser feita, porque normalmente quem procura o suicídio, quem procura se suicidar, não está querendo tirar a sua própria vida, está querendo resolver um problema que não aguenta mais, não acha outro jeito. Então é um suicídio que também vem como o através de vícios, que é o suicídio inconsciente. Por se você todo dia come açúcar, se todo dia você bebe, se todo dia você faz coisas que não são legais, esses vícios, como reclamação, por exemplo, meu Deus do céu, agora o bicho pegou, hein, Arrisson? Porque que tem gente viciada em reclamar, nem percebe e já tá reclamando. Não consegue falar alguma coisa sem reclamar. Caraca! Isso é um vício inconsciente, é um suicídio em gotas, literalmente. Acidentes, e conforme o acidente, você é um impacto, né, gente? Você acorda em espírito, você nem tá sabendo o que aconteceu contigo, você tá desorientado, perdido ali. Isso tudo pode levar com que você também, ainda mais se tiver uma morte com muita dor, porque a dor prende a energia no corpo físico, e para desmagnetizar às vezes não é uma coisa tão fácil assim. Por isso que se você nessa vida tem muito medo de sofrer, muito medo de morrer com alguma espécie de dor, é porque provavelmente já foi o que aconteceu com você numa outra vida e você não quer que isso aconteça hoje. Morrer com culpas, com arrependimentos, te leva a te colocar num nível de energia não elevado, e sim mais baixo. E isso faz com que você seja um prato feio para ser prato feio é bom, né? Um prato feito para ser degustado pelos seres das sombras, por esse sindicato das sombras que quer já puxar você literalmente para ficar do lado deles, para ficar vagando e fazer a ganguezinha e que fica assoprando coisas não bacanas no ouvido das pessoas. E quando menos você percebe, você está indo para o umbral, ou chamado de inferno também para muitas pessoas, e isso realmente não é uma experiência bacana, que para você sair deste local, você precisa pedir ajuda, você realmente precisa se abrir para essa oportunidade de crescer e evoluir, entender o que aconteceu e estar disposto a fazer esse caminho de crescimento e de evolução. Por isso, não vale mais a pena você fazer tudo isso em vida? Porque pós-vida é mais enroscado. E tudo que você sente fica mais intenso. Fica a dica para você. Então, quando se trata de dia de finados, como é o dia de hoje, o que a gente pode começar a fazer em relação a quem partiu, que não é só ir no cemitério, que não é só lá com tua garrafinha de água que você jogou no lixo e foi lá procurar no lixão onde é que ela estava. Porque quem você ama não está lá. O que está lá é o corpo que abrigou o que você ama. Olha que interessante você pensar sobre isso. Então, honre quem foi. Lembre dessa pessoa sem sentir dor. Porque a dor que você sente dela ter partido aprisiona ela. Tem casos de pessoas que estavam no plano astral superior, conhecido também como céu, sentindo dor por causa da dor de quem estava aqui na Terra emanando para ela lá. Então, poxa vida, se você ama de verdade essa pessoa, ore para ela, mande good vibes para ela, mande que ela siga em frente, conversa mentalmente, liberte quem se foi, não aprisione, cultue os vivos e não os corpos. Então, se for para comprar flor, compre flor para entregar para um vivo. Quando foi a última vez que você disse eu te amo para as pessoas que você ama? Elas estão sabendo a respeito disso? Por isso, nesse dia de hoje, eu te proponho um desafio que dá para fazer agora em seguidinha. Fazer uma homenagem para as pessoas, aquela que vier no teu momento, na tua cabeça agora. Topa? Quem é a pessoa que você ama e faz tempo que você não mostra isso para ela? Mostra em vida. Faça, demonstre. Quem é essa pessoa? Coloca para mim aqui embaixo o que você vai fazer, até mesmo para motivar e estimular os demais que estão aqui junto com a gente. Eu também vou fazer. Vou esperar você fazer e me contar aqui embaixo, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!